Identidade, irmão, é você se desviar do mal e caminhar somente com Deus, estar firme sempre nas promessas do Senhor, não olhar para o lado, pode vir o que for, estar sempre fazendo o que o Senhor quer, se afastando das coisas que não te levam a nada. A Bíblia do Senhor fala aqui: Senhor, compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões. Isso é ter identidade. A gente pediu para o Senhor apagar todo o pecado da nossa vida, tudo que tem nos assolado, tudo que tem nos afastado do Senhor. Tem muitos crentes que estão afastados por causa disso. Tem deixado o pecado tomar conta, tem deixado o pecado tomar posse daquilo que o Senhor tem para a vida dele. Mas o servo do Senhor tem que ter uma identidade. Identidade é ser servo do Senhor até o fim. Não aqui dentro dessas quatro paredes, mas lá fora. Lá fora que você tem que mostrar a sua identidade. Se alguém te pergunta o que você é, você tem que dizer: eu sou servo do Senhor. Aí você está mostrando para ele sua identidade. Essa é a sua verdadeira identidade. Às vezes, muitas das vezes a pessoa tem vergonha na escola, tinha vergonha de falar: eu sou crente, ou sou filho de crente, ou vou na igreja. Isso é a pessoa falando que não mostrando sua identidade. Isso é o crente não mostrando sua identidade, não mostrando o que ela é. Mas nós temos que ser assim, onde a gente passa, por onde a gente passar, nós temos que pregar o Evangelho, falar que essa é a nossa identidade. Nós temos que isso afasta o pecado da nossa vida, porque nós temos que estar sempre diante ao Senhor, pedindo sempre perdão do nosso pecado, nossas falhas, das nossas transgressões. Deus sempre estará sempre conosco, nos livrando de todo laço, de tudo aquilo que nos afasta da presença dEle. Nós temos que cada vez mais buscar a presença do Senhor, buscar o melhor de Deus para a nossa vida, não buscar aquilo que nos afasta, não buscar aquilo que nos tira da presença do Senhor. Tem muita gente que saiu da presença do Senhor por causa disso, porque procura outra coisa, procura outras coisas que não agradam ao Senhor, procuram tudo menos o Senhor, menos aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Eu vou passar agora para o Luan para ele dar continuidade a essa palavra. Amém, Deus? Eu te peço a tornar a perguntar à pessoa que está do seu lado: você tem uma identidade com Deus? Agora eu quero que você pergunte assim: será que nós temos uma identidade com Deus? Muitas das vezes nós achamos que andamos certo, indo na igreja, sentando no banco, às vezes vindo aqui na frente, dando uma palavrinha e sentando de novo. Às vezes a gente acha que a gente está certo, passa alguém na rua, a gente olha para um lado, olha para o outro, tem nenhum conhecido meio. E aí, irmão, parece que vai na igreja qualquer dia lá, só isso, vai embora. A palavra de Deus diz: esforçai-vos que eu vos ajudarei. Será que isso tem uma identidade com Deus? Isso é nós darmos um esforço. Muitas das vezes a gente para de tudo, para de ministrar, para de pregar, para de evangelizar, para de falar de só. Já viu? Todo mundo tem aquele momento que fala que só está a ouvir, não quer falar, não quer fazer nada, só quer ouvir. Todo mundo tem esse momento e acaba enfraquecendo, que aí o Satanás vê que aquela pessoa só quer ouvir, não quer tirar frutos daquilo que está ouvindo, e começa a iludir aquela pessoa. Ela acha que está fazendo a coisa certa, ela acha que está agindo do jeito certo, começa a agir do jeito errado, e aí quando ela realmente cai na real, quando a gente realmente cai na real, que a gente está fazendo a coisa errada, a gente acha que é tarde demais, a gente acha que não tem mais jeito, não vale mais a pena servir Deus, ou a gente pensa, Deus não me merece. Às vezes a gente até reconhece que Deus nos perdoa, que Deus reconhece o nosso erro, sabe que vai perdoar a gente, mas a gente acha que Ele não merece a gente.
deixar aquilo subir na minha mente, a minha morte subir na minha mente. E comecei a abandonar Deus, comecei a deixar minha namorada, a mãe dela de lado. Eu aparecia na casa dela, ficava nem muito tempo. Ela tá ali, ó, pra quem não conhece ela, ficava nem antes do começo do namoro, era o dia inteiro, era aquele tarde lá. Depois eu fazia de tudo pra meter o pé rápido, sempre dava desculpa. Ia andar de moto, ia zoar com meus colegas, e Deus eu comecei a deixar de lado. E conforme a gente vai se afastando da presença de Deus, a gente vai se afastando das coisas de Deus. E aí me deu a louca na cabeça de lá no meu emprego, pedi demissão por nada, fui pedir demissão. Comecei a deixar tudo de lado, só focar naquilo, na minha moto, só deixando a namorada, deixando tudo de lado. E aí eu estava começando a me afastar de Deus. E um dia eu estava lá na base, indo para casa, e o cano da minha moto quebrou. E quando ele quebrou, eu ia entrar na minha habilitação de carro e de moto, então eu tinha que andar certo. Para mim não perder, se eu perdesse, se a polícia me parasse, deixa minha moto naquele estado, eles iriam dar um carinho no meu CPF e eu tenho que ficar 2 anos sem tirar minha habilitação e andar ilegal. Aí eu fui, só que conforme eu falei, quando a gente desliga de Deus, a gente desliga das coisas dele. Tipo, eu tinha, quando eu estava ligado com Deus, tinha Rafael, que eu ligava para ele, a hora que eu fui, ele ia me ajudar, tinha o Maurício, tinha muita gente abençoada por Deus, que podia ser meia-noite, 1 hora da manhã que eu ligasse, eles iriam me ajudar. Só que quando eu estava desligado de Deus, eu liguei para um rapaz que era completamente desviado de Deus, não quer saber de nada. E aí, ele veio, a gente foi lá na rua da casa dele, a gente começou a consertar a moto, parou um policial, olhou para minha cara, olhou para ele e falou assim, dá a habilitação e o documento da moto, por favor. Eu falei para ele, senhor, não tem nem habilitação e nem documento da moto não, eu estou sem documento nenhum aqui. Eu estava andando sem documento para não levar um caminho como CPF e ficar sem habilitação. Só que eu falei na educação para ele, perguntando na educação, ele falou, aguarda 1 minutinho, eu já vou resolver a tua questão. Ele olhou para a cara do outro rapaz que estava do meu lado e falou assim, e você me dá a habilitação e o documento da moto? O rapaz foi e respondeu ele com uma palavra de ignorância. O policial se estressou com ele, chegou a agredir ele e falou que, por causa dessa palavra que ele deu para ele, a gente teve que ficar em pé no frio. Isso era 10 e pouco, quando a minha moto quebrou, eu tive que ficar em pé no frio até 5 horas da manhã. E se eu tivesse, isso porque eu procurei uma pessoa que não era ligada com Deus. Se eu tivesse ligado com Deus, eu tinha chamado uma pessoa abençoada por Deus, eu tinha que consertar a minha moto, eu teria ido para casa. E aí, essa hora eles pediram a gente. Ao descer para casa da minha tia, fiquei lá mesmo. Aí, 7 horas da manhã, um rapaz me liga, não era querendo trabalhar, estava tranquilo, estava com dinheiro no bolso e tudo. O rapaz me liga, pelo amor de Deus, trabalha para mim, fica no meu lugar hoje, por favor, que a minha filha está muito doente, que a minha filha eu tenho que levar ela no hospital. Implorou praticamente para mim ficar lá. Eu falei, tá, senhor, custa nada, uma criança, está precisando da vida do pai, né? Custa nada eu trabalhar, vai ficar lá no lugar dele. Eu fui muito cansado de trabalhar 7 horas da manhã e fazer uma entrega lá no Decantão. Na hora que eu estava voltando, eu dormi em cima da moto e sofri esse acidente. E esse dia eu fui lá no bombeiro para pegar um papel. E sabe que quando os bombeiros me viram, eles arregalaram o olho para mim assim, falando, não é possível. Você é o Luan? Só que eu estava inconsciente quando sofri o acidente, então para mim eu nem imaginava que eles eram na parte da terra. Eu falei, eu sim. Você está lembrado de mim? Eu falei, tô não. Não é possível, você é o Luan mesmo. Eu falei, sou eu sim. Aí, sabe quem sou eu? Eu falei, não. Aí, abaixo de Deus, foi eu que salvei a sua vida. Eu falei, aí né, eu fiquei, me emocionei na hora, agradeci, ele falou, você é evangélico? Eu falei, sou sim, só que eu não estava muito ligado com Deus não. Aí
ele eu também sou. E você sabe o que aconteceu? Eu falei, não. Aí eles falaram que eles tinham que ir lá na casa dele buscar um papel para liberar um cachorro. E eles foram lá no carro deles, da ambulância, ficou aqui. E quando eles chegaram lá, o rapaz que eles tinham que pegar o papel não estava lá. Eles estavam voltando. Foi na hora que eles me encontraram arrebentado. Eles falaram, até chorar, eles choraram na hora, que eles se emocionaram, que eles falaram que para eles não tinha mais jeito, que eu já estava praticamente morto. Eu estava com esse lado do rosto aqui todinho quebrado. Completamente, se você fizesse assim, ia afundar. E eles falaram que não tinha mais jeito para mão médica cuidar de mim. Eles apareceram do nada ali na hora, tentaram dar um jeitinho mais ou menos, só que eles falaram que eles fizeram, que até a ambulância chegar, né? Eles falaram que eles fizeram pela fé mesmo. E estavam esperando a ambulância chegar. E eles falaram que se eles não tivessem ali naquele momento passado os primeiros socorros, eu tinha morrido, porque não ia ter ninguém para me socorrer. Eu estava numa estrada deserta, onde não passava quase carro nenhum. E eles falaram que foi Deus mesmo ali naquele momento. E eles falaram para mim, filho, você é um milagre de Deus, você ressuscitou de novo, você nasceu de novo. Porque eu ouvi isso do médico que me ajudou na hora, eu fiquei completamente emocionado. E eu comecei a imaginar depois, realmente, o que é ter uma identidade com Deus? Se a gente voltar lá no início, a gente vê que eu tive escolha. Deus me avisou que eu poderia ter chamado amigos de verdade, não uma pessoa que só faz merda. Porque se aquele rapaz não tivesse respondido aquele policial na hora, a gente ia ser liberado. E minha moto só faltava pagar. Minha moto está toda certinha. Então, se o policial quisesse prender minha moto, era só eu ligar para alguém habilitado e ele ia lá e ia tirar minha moto. Eu ia receber uma multa, mas ia lá e ia tirar minha moto, porque minha moto estava certa. Só que, por causa daquele rapaz, a gente ficamos lá até de madrugada. E aí eu fui trabalhar cansado e sofri esse acidente. Muitas das vezes a gente vê uma questãozinha simples na nossa vida, vê uma questãozinha boba e acha que é uma coisinha simples. E aí eu vou dar um exemplo bobo. Quantos aqui estudam? Levanta a mão, por favor. Quantos que estão na escola ainda? Amém? Nós estamos na igreja, certo? Não podemos mentir, certo? Quantas escolas no colégio? Levanta a mão, por favor. Ninguém cola na sala de aula? Ninguém? Fala, Deus está falando. Então, a gente vê isso, é uma questãozinha boba. Só que cada de uma cola a gente está mexendo a nossa fidelidade com Deus. Sabia? Porque nós não estamos na lei certa. Estamos fazendo uma coisa incorreta. Isso é uma coisinha boba, não é? Às vezes a gente vê um pecado, tipo, se eu for ali matar alguém, vou estar cometendo um pecado grave. Mas se eu vier aqui dar um tapa na cara de alguém, não vou estar fazendo nada. Só que para Deus não existe nem pecadinho, nem pecadão. Ele poderia ter me livrado lá, se ele quisesse, não teria acontecido nem um arranhão em mim. Só que ele permitiu que isso acontecesse para me aprender. E muitas das vezes, ele quer que você aprenda também, igual, com essas palavras que você está ouvindo nessa noite. Muitas das vezes, ele quer que você aprenda também com essas simples coisas bobas, porque por essa cola que a gente faz no colégio, a gente está deixando a nossa identidade de lado. Porque isso é uma coisa incorreta. E o crente tem que andar correto, certo? E se nós estamos fazendo isso, a gente está deixando de ser correto para ser incorreto. Então, eu quero falar para você nessa noite que para a gente aprender a olhar as coisas bobas, as coisas simples, que às vezes os pecados simples, a gente acha que Deus não está olhando, a gente acha que é coisa boba. Às vezes, aquela briga de manhã que a gente tem com a nossa mãe, com o nosso pai, que a gente sai da presença de Deus, a gente acha que Deus não está olhando. Aquela fofoquinha que a gente fala do irmão, a gente acha que Deus não está olhando. A gente acha que é coisa boa, mas Deus olha isso tudo. E eu quero te convidar, eu quero pedir que apaguem todas as luzes. Mas eu tenho como apagar todas as luzes? Todas as luzes, até aí de trás, tudo. Tem como?
fofocar, por cada motivo. Eu vou estar com a vida acesa e vou começar a ministrar